E agora a gente falou muito dessa celebração, desses lançamentos, a gente passou um Exato. pouquinho por cada um, mas o pessoal tá esperando anúncio, né? É, tem que ver anúncio, né? Eu poderia ver um anúncio, eu vejo adiante, mas eu nunca vi. O que que eu nunca vi? Me diga. Eu nunca vi um cientista. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre Schettini, editor da Mistiform, editor em quadrinhos. E o que será que Ana e Laura estão fazendo aqui? Porque o quadrinho é o submundo da arte, brincadeira. Mas vamos lá. Eu posso apresentar vocês como duas das maiores divulgadoras científicas do país. Como vocês se sentem com essa nomenclatura? Olha, Não parece em real. termos técnicos no YouTube, em termos de números, somos as maiores no momento. Olha lá. Então não é uma das, é as maiores. E no o nosso canal no YouTube no momento é o maior canal liderado por mulheres na área de divulgação científica. Mas eu não sei, Ana. Me ajuda. É, não parece real, porque a gente é a mesma pessoa, estamos aí falando com a galera, É, tentando levar a ciência para as pessoas de uma eu não forma que elas sei. entendam, que uma forma divertida. Então, isso daí, o povo fala assim, você é famosa. Eu falo, não, famoso, só Deus aqui. Eu até acho interessante fazer esse paralelo até com a arte, né? Porque a gente sempre fala aqui na editora que a gente está disputando o imaginário dos leitores, disputando o imaginário das pessoas. E de certa forma, a divulgação científica também faz isso, né? Então, mas é óbvio que não está na categoria de arte. Ou vocês enxergam também. Somos também artistas. Como vocês enxergam essa Dá mistura? para usar, né, da arte. A Laura, inclusive, faz desenhos. Ela não é só cientista, ela também quer fazer desenhos e esquetes, animações, esse tipo de coisa. Então dá para usar da arte para fazer divulgação científica. Agora eu não consigo nem escrever direito. Ah, Eu até não. parece. Ah, mas é uma forma de arte também, né? Porque o cinema é uma forma de arte e exige uma roteirização, exige uma edição. Então, claro que a gente não faz cinema, mas a gente faz o conteúdo audiovisual, que conteúdos audiovisuais também são uma forma de arte. É que a nossa forma de arte, ela está embasada em ciência, né? A gente usa a ciência para produzir a arte que a gente joga pro mundo. Porque é interessante, porque na arte a gente tenta sempre quebrar aquele negócio de, putz, tem a visão do artista sobre as coisas, e, né, a gente Uhum. sempre tenta fazer um contraponto a isso, que na verdade nós somos meros trabalhadores, a gente está querendo se comunicar e tudo mais, mas a questão é que isso na divulgação científica é um outro caminho, né? A sua visão, às vezes, pouco importa, o que importa são dados e como aquilo vai ser. É óbvio, você vai colocar a sua visão em como comunicar, deixar aquilo acessível, né? Acho que esse que é a parada. Sim, sim. E eu até peço perdão, porque a gente, acordei hoje ruim, meu nariz muito ruim, minha voz tá estranha, e eu fiquei me perguntando, será que isso foi falta de suplementação, de alguma forma? Tá faltando B12, será? Ou a vitamina D, né? Vitamina D junto com a vitamina K, se não funciona. Eu ia perguntar se você estava falando isso porque você viu que eu postei no nosso canal de transmissão no Instagram que eu tô fazendo o roteiro de rinite. Eu falava, vem dar a carteira do rinite e tirar dúvidas de rinite ao vivo. Nossa, eu levei hoje meu filho pra ver a possibilidade de ele ter que colocar dreno, então. Mas fica tranquilo que eu não vou fazer uma consulta grátis aqui, né? Meu Deus. É, Não, mas não é suplemento, gente, pelo amor de Deus. quem sabe eu recebi umas propagandas aqui de soroterapia, mas. Né? Minha nossa senhora. E aí eu queria até ir pro caminho que é o seguinte, né? Pra fazer esse gancho super legal que a gente vai fazer agora pra vocês. Que é o seguinte, vocês têm essa parada de, beleza, vocês têm um papel que vocês cumprem em desvendar para o público os mistérios da ciência e trazer
a verdade sobre muitas mentiras que são espalhadas por aí, que podem, às vezes, destruir literalmente a vida de muitas pessoas e tudo mais. E por mais que o foco, óbvio, seja a ciência, muitas pessoas enxergam em vocês mesmo como se fossem heroínas mesmo, né? Porque eu não sei, por mais que vocês estão dando a cara e vocês estão sofrendo processos e vocês sofrem perseguição, às vezes, de gente que é muito poderosa, né? Porque se o objetivo da fake news, a gente vive num mundo capitalista, é ganhar dinheiro, então uma pessoa que está ganhando dinheiro, ela tem dinheiro para fazer as coisas moverem. Então, às vezes, vocês se incomodam ou vocês gostam? Pode confessar dessa alcunha não, somos heroínas da ciência mesmo, a gente vai até o fim e tudo mais. Ai, que difícil, mas eu não gosto de enxergar dessa forma, não, na real, porque a gente, a gente só mostra para as pessoas um caminho para elas entenderem como as coisas funcionam, né? Tipo, meio que mostrar o caminho que a gente já trilhou, sabe? Tipo, a gente aprendeu tudo que a gente mostra para as pessoas, mas a gente não é, dona da verdade, ou a gente não é a pessoa que salva o dia. Não, nós somos pessoas como todas as outras pessoas, que simplesmente a gente tem uma ferramenta um pouco mais desenvolvida que foi ter estudado, ter se tornado cientista. E a gente compartilha isso com as pessoas, sabe? Eu acho que no fim das contas são elas mesmas que salvam o dia, porque não adianta a gente mostrar o caminho e essas pessoas não trilharem esse caminho. Então, eu acho que eu não gosto de me colocar nessa posição. Até porque é muita responsabilidade. E dá para Não, desligar. mas Pode falar. ao mesmo tempo, tem algumas analogias que dá para fazer. Tipo, assim como heroínas que são atacadas, né, por vilões e picaretas e tudo mais, a gente também é atacada de forma judicial, né? Quando você disse aí processos, é com S mesmo, é plural, processos. Então, em um deles a gente até perdeu e teve que sair nos jornais para falar, olha só, gente, que loucura, né? Fui desmistificar uma informação que é da minha área acadêmica, e aí a gente recebeu um processo e não só recebeu o processo, como perdeu. E aí, com todo o alvoroço, a gente conseguiu reverter. Só que ainda está correndo esse processo, enquanto isso chegou mais dois. Então, assim, a gente sofre muito ataque. E não só judicialmente, né? Esses picaretas, eles compartilham nossos vídeos e mandam a galera deles atacar a gente, atacar nossos corpos, atacar o que a gente falou, atacar nosso currículo, atacar a gente por ser mulher. Então, a gente sofre alguns ataques e a gente consegue se defender, né? Do jeito que dá, né? Estamos persistindo aí. Então, pode ser que a gente não seja heroína, mas a gente está mostrando para as pessoas que a gente está aqui resistindo e está dando um jeito de mais pessoas fazerem isso, né? Porque quanto mais gente estiver falando de ciência, falando de verdades e até combatendo informações falsas, melhor para a nossa sociedade como um todo, né? Então estamos aqui na resistência. E é possível desligar a chavinha? Tipo, você tá num bar e aí alguém fala uma besteira, você fala, não, hoje eu não vou deixar quieto. Ah, eu desligo toda vez que saio de casa. Enquanto alguém não me pergunta nada, eu aqui, ó, não tenho diplomas. Não sei nada. Eu só abro minha boca se alguém olha pra minha cara e pergunta, Laura, o que é nanã? Caso contrário, eu fico muito bem quieta. E às vezes eu ainda até falo, não sei não. Se eu não Não tiver sei. estudado, se não tiver me estudado, eu vou falar, gente, nem sei. Até pra não ficar nesse lugar de tipo, ai, nossa, ela quer corrigir as pessoas. Tipo, enquanto você não me perguntou, eu não tenho nada a ver com isso. É isso. Até porque quando vocês vão produzir o material, vocês conseguem literalmente fazer uma lógica de começo, meio e fim, porque às vezes, né? No calor do momento, às vezes a gente pode até ficar meio puto, né? Pode acontecer. Às vezes aí a gente dá uma segurada, bota comida na boca, comida na boca você não vai falar. A pessoa fala uma besteira, você bota o negócio na boca. Entendeu? Resolve. Você não fala nada. Não fala nada. E até aí, agora vamos fazer esse gancho que tá todo mundo se perguntando assim, mas por que tem Ana e Laura, as maiores divulgadoras científicas do Brasil, fazendo um canal de quadrinho? O que estamos planejando? Vamos revelar?
Vamos. Por favor. Ana, faça as honras. Eu Você, claro. começou a falar. Então, a gente viu a necessidade de ilustrar. Vamos criar histórias e ilustrar essa história com a maravilhosa editora Bichifólio. Então, estamos aqui para contar para você que teremos um quadrinho. Uma salva de Está para palmas! Está para sair o quadrinho Caçadora de Almas. Que eu garanto que é o quadrinho mais divertido de todos os tempos, tá? Porque. Eu amo os personagens que a gente criou, são maravilhosos. Pra começar, tem uma lhama, Sim. né? Tem a Ana e a Laura, tudo bem, mas tem uma lhama, que é a Teia. A gente vai falar um pouco sobre ela mais pra frente, mas assim, é sensacional. E a ideia do quadrinho é justamente trazer essa linguagem que, na minha visão, ela ainda é pouco explorada, justamente porque a gente tem esse estereótipo de ou ser Turma da Mônica, ou ser super-herói, e a gente não sabe muito bem o que tem mais fora isso. E a gente traz essa perspectiva, né, de lutar pelo imaginário das pessoas. Então, não é à toa que a gente gosta muito de falar de ciência, gosta muito de trazer temas que são relevantes para a sociedade, porque a gente acredita que a arte, ela não é simples, ela não pode morrer ali no quadrinho, você leu e acabou. A gente precisa botar o quadrinho dentro da sala de aula, a gente precisa falar sobre o quadrinho, a gente precisa fazer com que o tema avance, né, e gere debate, isso que é o legal, né? E o quadrinho, ele traz essa visão com muita fantasia para falar de ciência. É possível usar fantasia para falar de ciência ou tem uma contradição aí? O que vocês diriam? Eu acho que é uma ferramenta excelente, né? Porque Na verdade, a gente meio que. A gente tem isso em alguns contextos, desde que a gente era. Que a gente era criança, que eu consigo lembrar. Mas a fantasia, o quadrinho, outros recursos assim que a gente tem, tanto literários quanto artísticos, a gente consegue explorar como uma ferramenta mesmo, para trazer um assunto que normalmente é um pouco mais denso. A falar de ciência não é um negócio simples, fácil, porque muitas pessoas têm medo de que vai ser difícil, ou já tem uma ideia pré-concebida de que vai ser chato. Então, o quadrinho, ele tem esse lugar lúdico e divertido, em que as pessoas se envolvem com a história ao mesmo tempo que elas vão aprendendo alguma coisa. Então, eu acho que tem tudo a ver. E a gente traz a Ana e a Laura como personagens de um universo... Eu posso falar que ele tem uma estética meio medieval, fantasia medieval. A gente ficou muito inspirado. Acho que todo mundo aqui é fã de Senhor dos Anéis, né? A gente ficou muito... Sim. Meu Deus, elfos. A gente, né? Porque a gente vai criar o negócio, a gente tem que se divertir no processo, né? E é muito legal quando a gente é o público do nosso próprio quadrinho, né? Óbvio que a gente quer atingir todas as idades, mas desse jeito torna as coisas muito mais legais, né? E a gente tem as duas dentro de um universo onde tem um grande castelo, onde os estudantes se encontram para respirar a ciência, né? E essa participação das duas, que seriam no início, né? Elas estão indo pela primeira vez esse super castelo científico e muitos mistérios envolvem ali. A gente, óbvio, não vai ficar dando spoiler para vocês, mas é uma história com muito mistério, falando muito sobre o processo da divulgação, da divulgação científica, do método científico, né? Utilizado para desvendar esses mistérios, e tem né, a voz da consciência ali ajudando em todos os processos, que é a Teia, que é a lhama parceira da dupla das protagonistas, né? Até que foi uma personagem que a princípio eu falei assim, meu Deus do céu, será que vai ficar legal? Uma lhama falante? Eu fiquei meio relutante. Aí eu perdi esta discussão, e agora eu admito que eu estava muito errado, porque ela é um dos destaques do quadrinho, né? Eu amo. Pra mim é muito. Quem era criança adolescente dos anos 90 vai lembrar da Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, e até inspirada no Salem, que era um animal, né? Um gato que falava e tinha comentários
sarcásticos e tinha piadas tipo, guiava a história. Eu tenho um gato chamado Salem, então, tipo, dá pra imaginar que era uma série que eu gostava bastante. E quando a gente fez a primeira reunião de brainstorm, assim, das ideias que a gente ia jogar pro quadrinho, eu imediatamente fui teletransportada pra Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Falei, não, a gente tem que ter um personagem igual o Salem. Né? Tipo, no começo a vibe do Salem de ajudar e ao mesmo tempo criticar de forma sarcástica, fazer as piadas. Porque a gente, inclusive, ganha um pouco mais de liberdade, né? Como ela não é uma pessoa, a gente consegue fazer mais coisas com ela. A gente consegue colocar ela em situações e falando coisas diferentes e divertidas, assim. Então, eu tô muito feliz que a Thaia existe. E casa muito com o mascote do nosso canal, do nosso perfil, né? Que sempre foi a Lhama Debochada, né? Porque essa ideia surgiu muito tempo atrás quando a gente fez uma camiseta, né? Só para explicar para as pessoas que não... por que Lhama? Porque a gente fez uma camiseta falando, a ciência não tá nem aí pra sua opinião, falando assim, ciência não é questão de opinião, ciência são dados, são evidências, é um conjunto de evidências para falar se alguma coisa é real ou não, então não é baseado em opiniões. E aí era essa frase, e aí tinha uma lhama assim embaixo, aí a Laura falou assim, o que você acha dessa aqui? Aí era uma lhama assim, sabe? E eu falei assim, não, pera, tá vindo alguma coisa, falta um olhinho assim, aí eu, ilhamento, né? Era uma lhama falando assim, sim, você não tá nem aí pra sua opinião. Lamento, só que ilhamento, trocadilho, enfim. Coisa besta. A galera amou. Foi recorde de vendas. Acho que aquela camiseta que mais vendeu no site. E aí o povo começou a usar. Ilhamento, a lhama. Aí usou outros trocadilhos. No problem, no problema, sabe? Várias lhamas. E lhama virou o mascote do canal. E aí os próprios seguidores do canal se chamam de Gangue da Lhama. A lhama debochada, alguma coisa assim. Então, assim, é daí que veio. E aí a gente uniu esses universos, né? Da lhama falante, da lhama debochada, da lhama sarcástica, pra agregar no conteúdo. E é super interessante porque depois eu fui pensando, né, nos paralelos com o universo dos quadrinhos, né? A gente tem a obra do Angeli, e assim, uma das coisas que mais me inspirou é o Bob Cuspe. E o Bob Cuspe, ele resolve tudo com o cuspe. A gente tava num contexto de ditadura militar, então o cuspe ele tem vários sentidos dependendo do contexto da tira, mas você sabe que é realmente uma saída sarcástica e tudo mais, né? E a lhama, óbvio, se vocês querem cena de cusparada na cara, vocês vão ter. Afinal é uma lhama, né? Não tem como, né? Não tem como. E até vamos falar um pouco desse processo, porque o processo é super interessante, né? E a gente não pode deixar de mencionar o grande Rudy Justino, que é o ilustrador que tá fazendo todas as artes, né? Eu sou o cara chato que faz as artes conceituais dos personagens, e eu passo o pepino pro Rudy que faz todo o desenho, né? Então eu falo, olha, esse personagem aqui, super detalhado, você vai ter que reproduzir ele diversas vezes em todas as páginas. Daí, boa sorte pra você. Boa sorte com os detalhes. Boa sorte com os detalhes. É igual, será que os editores passam isso com vocês ou não? Às vezes passa um pouco, que a gente tem umas ideias meio mirabolantes e a gente pensa assim, isso a edição resolve depois. E aí, às vezes, a editora sua um pouco pra botar em vídeo a nossa ideia. Às vezes acontece. Porque a nossa cabeça tá tudo pronto. Aí só que a editora tem que resolver o pepino. A gente escolheu ser quadrinista, agora a gente que se lasque. E o tema principal que a gente escolhe abordar nessa primeira edição, que vai depender de todos vocês se é uma primeira edição, né? E é justamente, né, a suplementação e até, de repente, a soroterapia, né? E isso né, eu que acompanho bastante o conteúdo de vocês, a gente tem uma sorte, a gente pode até, assim, a editora Mistifório, ela tem uma coisa que, assim, nunca foi Deus, sempre foi sorte. A gente tem sorte de trabalhar com as pessoas que a gente admira, assim, e daí as pessoas perguntam, como que isso acontece? Eu não sei, tá? Mas aconteceu. E a gente vê o tema da suplementação, eu imagino que, eu acho que é um dos principais problemas que a gente tem hoje, né? Sim. Na fake news, é o que eu mais vejo sendo combatido, assim.
Sim, acho que isso não é de hoje, na real. Assim, se você pegar para estudar um pouco de história da medicina ao longo dos anos, você vai ver que sempre tinha alguma coisa que era suplemento vendida, assim. Então, tipo, alguns anos atrás era suplemento de arsênico, mas tava lá, vendendo suplemento. Então, tipo, tem relatos e a gente consegue ver em jornais da época venda de suplementos para tratar a gripe espanhola, né, durante a pandemia. Então, isso é uma coisa que sempre existiu. Acho que meio que inerente ter picaretas ao longo da história da humanidade. Mas a gente vê isso agora numa escala muito maior, né? De uma forma muito. Que me dá um pouco de medo, assim, do buraco que a gente se enfiou em termos do quanto essas coisas estão difundidas e o quanto essa indústria ela é multibilionária. E as pessoas elas acreditam piamente nesse discurso de que todos os problemas delas serão resolvidos com o suplemento. E isso leva não só a gasto de dinheiro e gasto de tempo, né, investindo numa coisa que não vai resolver o problema dela, como ainda pode piorar o problema ou criar novos problemas dependendo do tipo de suplemento. Então, eu acho que realmente é dos piores problemas que a gente tem hoje relacionado à ciência e saúde. E eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, né? Tipo, expondo essa indústria do bem-estar, que de bem-estar não tem nada. E a gente tem vários comentários de pessoas ofendidas, assim, né, nesse vídeo, porque são pessoas que consomem muito e que acham que eu tô defendendo a indústria farmacêutica, sendo que a indústria farmacêutica é quem fabrica o suplemento. As pessoas não entenderam isso ainda. Ai, e o pior, é uma fonte quase que inesgotável, né? Todo dia fica famosinho um novo suplemento. Então, as pessoas vão entender que finalmente não precisa suplementar tal coisa, mas ao mesmo tempo já surgiu 10 novos no mercado, que estão sendo amplamente divulgados por todo tipo de picareta. Então, assim, é quase que enxugar gelo, é quase que uma batalha perdida, entendeu? Você vai falando, olha, você conseguiu finalmente falar, olha, isso daqui não precisa tomar, não dá em nada. Aí, putz, aí tem mais novos e pessoas pedindo, perguntando para ver se é verdade. E é um sentimento de batalha perdida mesmo, é inesgotável. A fonte, a criatividade dos picaretas. Então, aí a gente usou a nossa criatividade também para ilustrar essa batalha. É basicamente isso, é uma batalha. E até tudo aponta para o mesmo local, que a gente precisa ir direto nas crianças, direto na formação, né? Para as pessoas já aprenderem desde cedo a identificar o que é uma picaretagem, né? Porque o que a gente vê é que, infelizmente, as redes às vezes até ajudam essas pessoas, elas dão impulsionada para a gente tá tentando, né? Vocês mesmas falam, né? Para você rebater uma fake news é muito mais esforço do que você começar a propagar uma fake news. Você precisa de 1 hora para rebater 1 minuto. Né? E na melhor das hipóteses ainda, que às vezes a gente precisa de muito mais horas para rebater o negócio que o cara falou em 30 segundos. É Brandolini? Lady Brandolini. Lady Brandolini, o tempo gasto para se combater uma desinformação é muito, muito, muito maior do que o tempo gasto para criar aquela desinformação. Então a pessoa pode, não passa pelo método. Então a pessoa pode literalmente inventar alguma coisa, escrever uma frase e falar, olha, é isso aqui, pá. E aí para você ir procurar se aquela informação é real ou não, você vai lá, procura artigos, vê que não tem, ou lê os que tem e vê que não é nada daquilo, e aí cria um texto para rebater cada um dos pontos que a pessoa criou em 15 segundos. Então, assim, a energia gasta é infinitamente maior. Porque, apesar dele ter criado a frase dele sem nenhum tipo de fundamentação, a gente não pode rebater da mesma forma. A gente não pode, por mais que a gente saiba dizer, tipo, isso é um absurdo, isso não faz sentido. A gente tem que mostrar por quê, porque a gente simplesmente não pode só falar que não. E a gente que não é da ciência, no meu caso, a gente tem que entender quem são as pessoas que têm relevância, que têm, que são, que os pares reconhecem, né, como as melhores pessoas para nos guiar nesse processo, né? A gente está fazendo outras coisas, a gente depende muito da divulgação científica. E até isso é interessante, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que pelo menos, né, nas redes brasileiras aconteceu
é que os divulgadores científicos meio que foram se organizando. Eu acho isso super interessante. Então, se alguém tá andando com vocês, eu já sei, então essa pessoa dá pra confiar. E meio que é isso, né? Não tem como eu ir fazer uma pesquisa na vida de todas as pessoas Sim. que vão aparecendo na internet, né? Então, isso é super interessante dessa organização. Acaba sendo um filtro, né? É. E aí, pra gente finalizar, eu convido todo mundo a acessar o site, que é mystiforio.com/nv1c, para vocês entrarem na página, deixarem ali o seu e-mail para você ser avisado em primeiro lugar quando a campanha de pré-venda foi pro ar. Vocês vão ver que tem muito mais coisas, muito mais legais do que só o quadrinho, tá? Né? Eu não vou ficar falando muito aqui porque vocês vão acessar e vão ver. Aí você deixa o seu cadastro lá e a gente vai avisando vocês de todo o processo. A gente vai compartilhando algumas páginas, você já pode ver ali a capa, que tá sensacional. E eu preciso falar que eu sou colorista, tá? Porque colorista, a gente tem uma briga no mundo dos quadrinhos, porque tem lá nome de roteirista, nome de desenhista, ninguém coloca o colorista, né? Então, assim, eu sou colorista do quadrinho, então eu tenho que falar isso. Tá? Muitas coisas tão bonitas. Isso foi uma coisa que eu aprendi nesse processo, porque eu achava que o ilustrador era a mesma pessoa que desenhava e que pintava. Aí eu aprendi que não. Exatamente. Isso bugou a minha cabeça, porque eu falei, caraca, eu nunca tinha pensado que existia uma pessoa só pra colorir. Só pra colorir. E deixa de trazer a alegria naquelas linhas pretas. Tá maravilhoso. Os primeiros desenhos que a gente já recebeu das páginas tá assim, sensacional. E pra finalizar de vez, como vocês se sentem agora, podendo falar assim, agora a gente faz parte da turma. Vocês também são quadrinistas! Finalmente! Eu tô muito feliz, porque a gente gosta muito de mudar de ambientes, assim, levar a ciência pra formatos diferentes. Espero que seja um sucesso de vendas. É o meu desejo. Eu vou ficar muito triste se as pessoas não gostarem. É agora que a gente conta com vocês, Gangue da Lhama, hein? É Gangue da Lhama? É isso. Gangue da Lhama. Gangue da Lhama. Gangue da Lhama, porque vocês têm que ajudar nesse processo, né? Sim. Comunidade tá aí pra isso. Vamos requisitar todos os gangues lhameiros pra chegar e engajar. Senão vai todo mundo tomar um cuspe na cara. Inclusive, a gente ganhou uma lhama. Peraí. Perdi aqui o... Os seguidores mandam lhamas. Aqui, ó. Ganhei lhama, essas lhamas. Tudo aqui é os seguidores que mandam. Essa aqui você coloca a água dentro. E era que você aperta o botão. Ela cospe a água. Olha só que legal. É maravilhoso. Eu ainda preciso usar isso aqui no vídeo. Então, muito obrigado pela participação de vocês e por fazer parte deste universo que a Mystiforio está construindo. E a gente já zerou a vida. Depois disso, acho que a gente pode até fechar a editora. Não tem mais o que fazer. Né? Zeramos. Não, deixa não, a gente tem que lançar mais quadrinhos. Então, beleza. Então, a gente vai ficar aberto só para fazer mais aventuras. Muito obrigado, A gente agradece o convite. Tá sendo um prazer ter entrado pra família Mystiforio e ter mais um pedacinho nosso num outro formato para as pessoas terem em casa. É isso aí, pessoal. Estamos muito ansiosa para ter o exemplar físico na mão. Cheirar o papel, melhor coisa. Tô ansiosa. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.